A semana após a greve, acabam filas, mas preço da gasolina chega a R$ 5,00. E o desconto de 46 centavos no diesel ainda não foi repassado ao consumidor do DF. Novo comando da Petrobras, Ivan Monteiro, deve participar de reunião aqui em Brasília à tarde. E o governo quer mudar reajustes diários da gasolina sem mexer na política de preços da estatal. Entenda como isso é possível. Acidentes no feriadão, a PRF registra 19 casos com 3 mortes. Uma delas em uma batida envolvendo 4 carros, um ônibus e um caminhão na BR-060. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, primeira edição. O feriado de Corpus Christi terminou com 19 acidentes nas rodovias que cortam o DF. 3 pessoas morreram, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. Na maior parte dos casos, havia motociclistas envolvidos. Teve uma queda significativa no número de acidentes, mas um aumento nos casos com mortes. Em 2017, foram 35 registros, com apenas uma vítima fatal. E um dos acidentes mais graves deste fim de semana foi na BR-060. Na noite de ontem, 4 carros, um ônibus e um caminhão se envolveram em um acidente próximo a Alexânia. De acordo com a PRF, um dos carros saiu da pista e entrou embaixo do caminhão. Com a batida, eles começaram a pegar fogo. Na sequência, um ônibus e outros 3 carros bateram nos automóveis em chamas. Uma mulher morreu e 4 pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave. O caminhoneiro envolvido no acidente fugiu do local. A BR-060 precisou ser interditada e apenas na madrugada uma das faixas foi liberada. Já na área central de Brasília, um carro também foi completamente consumido pelo fogo. 15 militares e 4 viaturas dos bombeiros foram acionados na madrugada desta segunda para apagar um incêndio nesse carro estacionado na torre de TV. O dono do automóvel, que foi destruído pelas chamas, não foi identificado. Uma perícia vai apontar as causas do fogo. E a Petrobras anunciou uma queda de 0,68% no preço da gasolina nas refinarias a partir de amanhã. Com o fim da greve dos caminhoneiros, as filas da semana passada acabaram, mas o valor nas bombas está nas alturas, perto dos R$ 5,00 o litro. Já quando o assunto é o diesel, o governo federal quer que os postos repassem o desconto de 46 centavos imediatamente aos consumidores. Mas nossa reportagem percorreu o plano piloto nesta manhã e não encontrou diferença nos preços. Veja só. O Pedro é caminhoneiro. Nessa segunda-feira, ele foi procurar um posto de combustíveis para tentar abastecer com os 46 centavos de desconto concedidos pelo governo federal no litro do óleo diesel. Mas não encontrou nas bombas essa redução no preço. Isso aí só no papel, porque na bomba não tá não. Tem nada de desconto ainda não. Tá zerado aí do mesmo jeito. A partir desta segunda-feira, os postos terão de colocar placas com o valor do diesel cobrado em 21 de maio, quando começou a greve dos caminhoneiros. Tudo para provar que o desconto de 46 centavos está sendo dado. No último dia 31, ainda foi criada uma rede nacional de fiscalização para garantir que o desconto seja repassado para as bombas. Mas em uma passada pelos postos da cidade, não achamos nenhuma placa que informasse o valor cobrado no dia 21 de maio. Nenhum posto que eu tenho costume de abastecer o carro ainda tem essa placa informando. Ainda não vi imposto nenhum. O motorista, que tinha esperança de encontrar o preço da gasolina com desconto, também se decepcionou. Revolta com esses nossos governantes, né? O preço que estava R$ 4,55 antes da paralisação, agora R$ 4,99. E a maioria dos postos agora só aceita dinheiro ou débito. Nem cartão de crédito não está passando mais. Esse advogado especialista em defesa do consumidor alerta que quem se sentir lesado por causa dos preços abusivos nos combustíveis deve denunciar para que a prática seja combatida. O consumidor ele pode buscar os órgãos de defesa do consumidor, os órgãos administrativos. No caso aqui do DF, nós temos o PROCON, né, por exemplo. Porque essa elevação de preços ela é uma prática abusiva que o Código de Defesa do Consumidor considera, lá no artigo 39, inciso 10. Não pode haver elevação de preço sem uma justificativa plausível. Pela lei, cada posto pode cobrar o valor que quiser. Não existe tabelamento de combustíveis no Brasil.
Mas o PROCON está de olho em quem pratica os preços abusivos. Os postos que têm cobrado mais de R$ 5,00 no litro da gasolina têm sido multados. Nós estamos numa operação desde quinta-feira da semana retrasada e trabalhamos todo final de semana, no feriado e principalmente nos postos de combustível e revendedoras de gás. Até ontem foram 37 autuações a postos de gasolina e 4 autuações a depósitos de revendedoras de gás. Nós procuramos o Sindicombustíveis, o sindicato que representa os donos de postos aqui no DF, mas eles não quiseram falar sobre os preços aplicados. Informaram apenas que cada estabelecimento tem autonomia para praticar ou não a determinação do governo federal. A gente vai falar sobre esse assunto agora com o Cláudio Humberto, já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Cláudio. Até agora, quem precisa do diesel não viu esse desconto aí de mais de 40 centavos. O problema, né, Rodrigo, é que o governo só fala e deve fazer isso mesmo, né, em fiscalizar o posto que abastece o caminhão ou abastece os veículos movidos a diesel, né? Mas tem que fiscalizar a Petrobras, tem que fiscalizar também as distribuidoras. Eu tive acesso a notas fiscais de postos de combustíveis aqui no Distrito Federal, provando que a Petrobras e suas distribuidoras venderam no fim de semana, agora, sábado e domingo, venderam diesel a postos aqui do Distrito Federal com apenas 19 centavos de desconto e não 46. Como é que o governo pretende que os postos vendam com desconto de 46 centavos se só recebeu desconto de 19 centavos? É preciso exigir explicações da Petrobras, que mais uma vez dá uma banana para o governo federal, ignorando completamente as determinações do governo. Aliás, uma determinação que surgiu na mesa de negociação com os caminhoneiros, né? Antes de, ou ao mesmo tempo que fiscaliza postos, o governo tem que fiscalizar também distribuidoras e principalmente essa Petrobras, que agora anuncia, como o Rodrigo disse agora há pouco, anuncia uma redução de 0,68% do preço do combustível na refinaria, mas no sábado aumentou em 2,6% praticamente. Então esse reajuste é irrisório. Eles dão um passo para trás quando vão reajustar e 2 ou 3 passos para frente quando eles vão aumentar. Foram 107 aumentos desde julho do ano passado até o início da greve dos caminhoneiros. A pergunta que todo mundo fazendo agora é como fica a gasolina. E o governo está estudando a possibilidade de acabar com os reajustes diários da gasolina sem interferir na política de preços da Petrobras. A ideia é criar um mecanismo com tributação flutuante, onde o imposto varia conforme o preço do petróleo e a variação do dólar. Quem traz os detalhes ao vivo é a Renata Dourado. Boa tarde, Renata. Essa conta aí já está feita. Será que esse anúncio pode sair? É o que esperamos, né, Rodrigo? Mas, na verdade, não. Ainda está em estudo, está em avaliações. O fato é que o governo, obviamente, percebe a insatisfação popular é muito grande. Como o Cláudio Humberto falou, aí no sábado houve mais um reajuste. A gente viu aí na reportagem do Rodrigo quase R$ 5,00 o valor do litro da gasolina, o botijão R$ 80,00. Então, há uma insatisfação muito grande. E é claro que o governo também não descarta mobilizações populares com relação a isso. Então, hoje à tarde vai ter uma reunião entre técnicos do Ministério de Minas e Energia, Ministério da Fazenda, para tentar verificar qual seria esse cálculo. É a segunda reunião na sexta-feira. Eles também se reuniram, se encontraram. Então, a ideia do governo é o seguinte: o governo já disse, o presidente Michel Temer já disse que não vai mexer nessa tal política aí da Petrobras, que culminou na demissão do então presidente da Petrobras. Por quê? Porque é uma política que, segundo o governo, vem dando certo, tirou a Petrobras do vermelho. O problema é que sai do nosso bolso, né? A gente que está pagando esse preço. Então, a gente lembra que é uma política aí que associa o mercado internacional do petróleo, derivados do petróleo, também às oscilações do dólar. E o que a gente vê é isso, são essas oscilações, esses reajustes constantes aí. Então, o que o governo está estudando? A possibilidade de fazer o seguinte: quando tiver um reajuste diante do mercado internacional, porque a política da Petrobras não vai mudar, então os impostos que incidem nos combustíveis teriam uma redução, de uma forma que você poderia equalizar. Mas veja bem, não significa redução no valor do combustível, no valor da gasolina. Só significa, se isso realmente acontecer, que a gente não vai ter esses reajustes praticamente que diários. Então é essa política que o governo vem estudando aí, ainda não foi feito nenhum anúncio, vamos aguardar para ver, mas realmente pode modificar, mas não tanto quanto a gente imagina ou quanto a gente quer, né, Rodrigo? Agora há pouco houve mais uma
uma reunião, terminou mais uma reunião daquele grupo de trabalho do governo que vem analisando aí, especialmente essa redução do preço do diesel. Como a gente viu aí na reportagem também, na prática isso não está acontecendo. Então quem falou agora há pouco foi o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegoy, e ele falou o seguinte, que o governo agora vai voltar o foco para fiscalizar. A gente lembra aqui que tem punições, o posto que não diminuir pode pegar uma multa de quase 9 milhões de reais, além disso pode ter aí a licença cassada e agora realmente o foco está nessa fiscalização nos postos de combustíveis. Vamos ouvir o que o ministro-chefe de Segurança Institucional falou agora há pouco. Todo o esforço e todo o poder de polícia que o governo tem será posto no esforço de garantir os 46 centavos, como é previsto. Fora disso, não há possibilidade de conversar neste tema. São 46 centavos. Agora, Cláudio Humberto, dá para ter esperança que o preço da gasolina vai cair? Não vai dar para esperança nesse governo, um governo fraco, né, e incompetente, como tem se mostrado o governo Michel Temer na condução dessa crise. A gente viu aí que o general Etchegoy está cego que nem cachorro, está cego está como cego em tiroteio, né? Está muito perdido. E ele não sabe como agir, não sabe nem o que está acontecendo. Ele reafirma essa história de fiscalizar postos, etc. e tal, que é necessário, mas e fiscalizar quem vende o combustível para os postos? Esse combustível não está sendo vendido, como a gente demonstrou aqui, com o desconto de 46 centavos. E o governo também precisa acabar com essa ladainha, essa história de não mexer na política de preço da Petrobras. Tem que mexer, sim, senhor. O que é preciso lembrar é que essa política de preços, com aqueles 107 reajustes em apenas 10 meses, levou o país àquela paralisação dos caminhoneiros. Provocou a revolta dos caminhoneiros e dos brasileiros, de uma maneira geral, apoiando esse movimento, porque também sofrem na pele o aumento sem limite do preço do gás de cozinha, do preço da gasolina, do etanol e etc. Até o etanol, um produto integralmente brasileiro, também está flutuando o preço, está subindo de acordo com cotação de dólar ou de mercado internacional. Tenha santa paciência, tem mesmo que interferir nisso e mexer nesse princípio, até porque os prejuízos causados, as estimativas de prejuízos causados pela greve dos caminhoneiros, Rodrigo, aliás, as estimativas mais modestas, é de um prejuízo para o Brasil de cerca de 88 bilhões de reais. É o que custou a política do seu Pedro Parente e gente da mesma laia que impuseram ao Brasil essa política de reajustes quase diário de preço dos combustíveis. 88 bilhões. Isso incluídos aqueles 10 bilhões que vão custar esse desconto para os caminhoneiros, no preço do óleo diesel. É preciso também lembrar que, além dos 88 bilhões de prejuízos causados ao Brasil pela greve, a Petrobras também terá a sua conta a pagar. Por exemplo, perdeu em valores de mercado 46 bilhões de reais. Teve prejuízos na Bolsa de Valores. Tudo isso é o custo Pedro Parente. Tudo isso é o custo da política, dessa política que o próprio governo fala em não mexer. Tem que mexer sim, tem que revogar e implantar uma outra coisa que o Brasil suporte, porque essa não dá para aguentar. Enquanto isso, o racionamento de água continua e nesta segunda-feira tem corte no Lago Norte, Varjão, Granja do Torto e Ceilândia. Também ficam sem água Recanto das Emas, Riacho Fundo 2 e alguns condomínios do Jardim Botânico, que parte de São Sebastião. Lembrando que no próximo dia 15 o racionamento acaba no DF. O cronograma completo você confere no site caesb.df.gov.br. E a seguir, o governo regulamenta o trabalho autônomo. Veja os direitos e deveres de quem presta serviço por conta própria. Logo depois do intervalo, aqui no Band Cidade.